Boa tarde, sejam todos bem-vindos à quarta Conferência Espírita Catarinense, online, uma produção do CECAL, Centro de Estudo Espírita Caminho da Luz, que tem como tema central regeneração, um caminho a ser trilhado. Agradecemos aos internautas que assistem-nos nesse momento pela TV CECAL, no YouTube, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, IGZ, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, e na página do Facebook, Vídeos Espíritas. A quarta Conferência Espírita Catarinense, online, será transmitida nos dias 26 e 27, com a presença dos palestrantes José Carlos de Luca, Maísa Braga, Alexandre Galdini, Ana Guimarães, Marcel Mariano, Paulo César Frutoso. Inscreva-se no canal da TV CECAL no YouTube para receber nossas notificações. Ficamos muito gratos de termos como convidado, na tarde de hoje, José Carlos de Luca, falando conosco de São Paulo e que vai abordar o tema autoconhecimento e transformação interior. Muito boa tarde, de Luca. Seja bem-vindo à quarta Conferência Espírita Online. Agradecemos a sua presença. Muito boa tarde a todos os organizadores desta conferência. Boa tarde aos amigos, internautas que estão nos acompanhando. Quero dizer da minha alegria de poder estar aqui, na base, do povo de Santa Catarina, irradiando essa transmissão para todos os amigos do Brasil e do exterior, nessa reflexão tão importante sobre a regeneração, a transformação interior. Sou muito grato a vocês e espero que a gente possa ser útil, colaborar com as reflexões de todos. Bom, falando um pouco do nosso ilustre conferencista, José Carlos de Luca, é juiz de direito em São Paulo desde o ano de 1989. Ainda pequeno, sentiu profundo impulso para o estudo de temas ligados à espiritualidade, desenvolvendo seus potenciais no campo da mediunidade de consolo e esclarecimento. Realizou graciosamente mais de 3.000 palestras, focadas em motivação e desenvolvimento do potencial espiritual do ser humano, falando a um público estimado de 1 milhão de pessoas. Seus livros já venderam mais de 1 milhão de exemplares. Todos os direitos autorais de seus 21 livros, publicados até o momento, foram cedidos a entidades filantrópicas, cuja renda ajuda a manter mais de 100.000 pessoas necessitadas. Fundou, juntamente com outros amigos, o Grupo Espírita Esperança, onde possui o endereço da internet, para quem quiser acessar, www.grupoesperança.com.br. E juntos trabalham na divulgação e prática do Espiritismo, promovendo o potencial de luz de cada um de nós como mais excelente terapia para os sofrimentos humanos. Aqui estamos para dar início ao nosso segundo dia da quarta Conferência Espírita, muito agradecidos pela presença do José Carlos de Luca, nos proporcionando aí com a sua palestra, que com certeza será de grande alimento e bálsamo para a nossa alma nesse momento. E aqui eu vou realizar uma prece para que nós possamos iniciar esse trabalho no dia de hoje. E peço a todos nesse momento que procurem ficar serenos nas suas casas, nos seus lares, ponderar agora, nesse momento, mais do que nunca, esse início de trabalho, agradecimentos, que a gente tem que ter a esse Mestre Jesus de amor. Agradecemos a Deus, o nosso Mestre Jesus, e a espiritualidade coordenadora das atividades da quarta Conferência Espírita Catarinense online, por permitir este encontro. Pedimos que o nosso convidado possa ser amparado em sua exposição para nos trazer uma mensagem de amor e muita paz, em especial nesse momento em que vivemos. Muita gratidão e passo a palavra agora ao nosso conferencista, De Luca. Queridos amigos, nós estamos aqui nessa conferência com o tema da regeneração, um caminho a ser trilhado. Para nós espíritas,
a regeneração, seria o mundo para o qual a humanidade terrestre está caminhando, está sendo convidada a trilhar, né, a luz para entrarmos numa nova era do mundo regenerado. Assim como nós evoluímos individualmente, os planetas também evoluem. E a Terra está nesta fase de evolução, está nessa fase de crescimento. E todo crescimento, assim como acontece conosco, todo crescimento ele envolve uma crise anterior, ele envolve um certo parto, né? Criança, para nascer, ela passa para um parto. Quando ela sai da adolescência, da infância para a adolescência, ela entra no outro parto. Quando ela vai para a idade madura, é outro parto. Quando chega por volta lá dos 50 anos, o novo parto. Aí depois, quando ela desencarna, um novo parto para a vida espiritual. Né? E assim nós vamos caminhando, né? Através de fases, de ciclos, e nós estamos nos aproximando, dizem os bons espíritos, já desde a época da codificação, que nós estamos nos aproximando, né, desta fase de a Terra ser promovida a um mundo regenerado, que é um mundo melhor do que o mundo que nós estamos vivendo aqui, que é o mundo catalogado como mundo de provas e expiações. A Terra estaria sendo convidada para ingressar num mundo de regeneração, que é um mundo transitório, né, que nos levará futuramente, bem futuramente, né, a um mundo ainda superior, que seriam os mundos felizes. Então, o planeta de regeneração, ele é um mundo transitório entre os mundos de expiação e os mundos felizes. De qualquer forma, esse mundo transitório, esse mundo da regeneração, é um mundo bem melhor, né, do que esse que nós estamos vivendo e que nós estamos experimentando agora este parto, né? Estamos experimentando esta fase, vamos dizer assim, quase que chegando ao final deste mundo, e por isso que nós estamos verificando tantos conflitos, né, tantas crises, né? Esse momento em que já na codificação espírita, as entranhas da humanidade estariam expostas, né, em que as crises morais emergiriam de uma forma mais intensa, a fim de que a gente pudesse, então, né, ingressar nessa nova era, nos prepararmos para essa nova era, para esse novo mundo, onde todos, a princípio, são convidados, mas nem todos, talvez, estão se preparando adequadamente para que possam habitar essa terra regenerada. Talvez aí esteja, então, um grande desafio nosso. Né? Como eu posso me preparar? Quais serão as condições exigidas para que eu possa morar nessa terra regenerada? Provavelmente, não será ainda na nossa atual encarnação, né, física, mas provavelmente, né, quem sabe, quando depois de desencarnarmos, e quando for a hora de termos que voltar a um novo mundo, para uma nova experiência, quiçá a gente possa voltar para a Terra regenerada, um mundo melhor. Falo tudo isso para a gente poder entender qual é o sentido, né, da minha palestra, que objetiva falar sobre autoconhecimento e transformação interior, com esse tema da regeneração. O que tem a ver uma coisa com outra? Por que para entrar na regeneração, neste mundo, me preparar, né, eu preciso saber algo sobre autoconhecimento? Gostaria
de fazer um pequeno parênteses ao dizer que o tema do autoconhecimento não nos servirá apenas para preparar o nosso ingresso na regeneração, mas já nos serve para o momento presente. Já nos ajuda a ter uma vida melhor a partir de agora. Quer dizer, não é algo para daqui, sabe lá quando, mas é algo que, embora me possibilitará trilhar esse caminho da regeneração, que é o tema do Congresso, já vai me permitir a desfrutar de uma vida mais consciente e, portanto, eu estando mais consciente, vou agir melhor e, agindo melhor, vou ter resultados melhores. Então, vamos pensar no seguinte. Se nós formos analisar a codificação espírita, vamos pensar. Lá no mundo da regeneração, como é que será esse mundo? Quem é que vai habitar esse mundo? Está aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, inciso item 17, a mensagem de Santo Agostinho dizendo o seguinte: a humanidade, lá na regeneração, experimentará as vossas sensações e os vossos desejos. Quer dizer, eles terão as mesmas sensações e desejos que nós que estamos hoje aqui no mundo de expiações. Mas, porém, todavia, contudo, estará isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Então, qual a diferença daqui e do futuro? Aqui, a gente ainda está experimentando as paixões desordenadas que nos escravizam. Quer dizer, nós somos ainda escravos das paixões. Lá na regeneração, eles vão ter também os mesmos desejos que os nossos, as mesmas sensações que as nossas de hoje, terão paixões também, só que as paixões não serão desordenadas. Porque não há nenhum problema ter paixão. Aliás, convém que a gente seja uma pessoa apaixonada, no bom sentido, apaixonado pela vida, né? Apaixonado pelo mundo, apaixonado pelo trabalho, porque, como está na codificação espírita, é a paixão que nos move. Não é isto? A paixão que nos estimula a superação, as conquistas, a concretização dos nossos sonhos. O problema são as más paixões. Né? Essas más paixões, quando elas estão nos escravizando, ou seja, as paixões estão nos dominando, como acontece hoje com a grande maioria de nós. Só que lá na regeneração, os habitantes, os espíritos regenerados, e queira Deus que a gente esteja lá, estamos fazendo esse congresso exatamente para a gente se preparar, o Espiritismo está na Terra para isto, o Evangelho está na Terra para isto, todos são convidados, né? Nós estamos na Terra numa encarnação, numa tarefa de regeneração, de reeducação nossa, exatamente para que a gente possa progredir com a Terra, exatamente para que a gente possa morar num mundo melhor, numa terra mais feliz, numa terra mais fraterna, numa terra onde o amor seja predominante, onde haja, né, não haja exclusão, não haja preconceito, não haja injustiça. Não é isso que a gente sonha? Esse é o mundo regenerado, gente. Esse é o mundo regenerado, para o qual a Terra ingressará.
para a terra ingressará. Porque virão espíritos mais adiantados, renascerão, reencarnarão espíritos mais adiantados do que nós para acelerar esse processo. E outros que estão muito contra esses objetivos, estão muito revoltados, estão conscientes de promoverem o mal, não querem trabalhar a si mesmos, esses não reencarnarão mais aqui, conforme já está ocorrendo. Muitos espíritos já não estão mais voltando para cá. E temos informações aí na literatura mediúnica de que espíritos superiores estão preparando, já estão reencarnando e outros ainda virão, para que eles acelerem, né? Para que eles nos motivem, para que o exemplo deles nos contagie. Mas é claro que nós precisamos, né, trabalhar nesse sentido de nos preparar. Então, o primeiro item aqui, em O Evangelho segundo o Espiritismo, é que mostra, olha, lá nesse mundo regenerado, a característica dos espíritos ali são espíritos que estão no autocontrole das suas paixões. Em A Gênese, no último capítulo, os tempos são chegados, o que a gente vai também ter informações? O que caracteriza os espíritos que não vão entrar na regeneração? Não é que eles serão condenados ao fogo do inferno, mas eles não irão para esses mundos mais evoluídos, porque não estão evoluindo. Hoje, aqui no planeta de prova e expiação, a gente tem de tudo, né? A gente tem o joio e o trigo. Mas, como está no Evangelho, haverá o momento da separação do joio e do trigo. O mundo de regeneração, ele é um mundo em que haverá essa separação. Isso não significa que será destruição. Não, ninguém será destruído. Ninguém será ignorado por Deus. Mesmo os espíritos que não chegarão, né, não estão ainda em condições de permanecerem, né, nesse mundo regenerado, eles vão para outros mundos continuarem a trajetória. E quais são as características desses espíritos? Está aqui em A Gênese. Esses espíritos mais atrasados, a primeira característica deles é revolta contra Deus. Propensão às paixões degradantes. Olha aqui o tema das paixões, novamente. E para os sentimentos antifraternos. Egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. A preferência por tudo que é material, a avareza. Deu para perceber, gente? Então, na regeneração, a proposta aqui é que os espíritos que ali estão são espíritos que estão num processo mais de autogoverno, de autocontrole, de autoexame, que estão trabalhando interiormente. Não são espíritos que já são iluminados, depurados, não. Mas são espíritos que estão se trabalhando interiormente, fazendo aquilo que nós espíritas chamamos de reforma interior, transformação íntima. E não aqueles que não estão nem aí para isso, não estão preocupados com isso, têm uma postura de revolta, de insubmissão, né? Estão contra esse sistema, né, do bem comum, da fraternidade, do amor universal.
né, estão contra, né, os propósitos de paz, de progresso. São espíritos que estão descontrolados. E aí, então, me parece que fica claro por que nós estamos falando de autoconhecimento. Porque eu preciso olhar para mim, e eu tenho certeza que se você está participando desse congresso, se você tem alguma propensão religiosa, seja ela qual for, se você tem uma tendência ao bem, o nosso propósito é um progresso espiritual. A gente não está mais só interessado num progresso material. A gente tem uma proposta de iluminação interior. Nós queremos uma melhoria. Ora, eu só vou conseguir essa melhoria se eu fizer aquilo que os próprios espíritos recomendaram na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o trabalho do autoconhecimento. Olha, eu preciso me enxergar, eu preciso me conhecer para constatar o quanto de paixão desgovernada está me escravizando. Aqui, né, na Gênese, nós vimos aqui, né, os espíritos falando. Eles deram algumas dicas, né? Vamos retomar aqui. Sentimentos antifraternos. Será que eu tenho? Será que eu sou tão fraterno assim? Egoísmo. Será que eu sou uma pessoa altruísta? Será que eu sou uma pessoa mais generosa? Será que eu sou uma pessoa propensa à caridade ou mais propenso ao egoísmo? Eles falam lá aqui do orgulho. O quanto que eu, sabe, estou mais propenso ao orgulho do que à humildade. Inveja. Será que eu sou invejoso? Ciúmes. Ciúmes, olha. Será que eu ainda? Né, o ciúmes está me escravizando? Vamos entender isso no contexto. Quer dizer, então, De Luca, que lá na regeneração eu não posso ser ciumento, eu não posso ter orgulho, eu não posso ter inveja. Eu diria o seguinte, a gente ainda vai ter tudo isto. Lá na regeneração, como está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, o mal ainda vai existir. Então, nós vamos sentir essas coisas lá. Aliás, os próprios espíritos disseram isso, Santo Agostinho disse isso. Nós vamos sentir as mesmas coisas. Lá na regeneração, a gente vai sentir inveja, a gente ainda vai sentir ciúmes. Bom, então qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, isso aí estará sob controle. Eu sou uma pessoa que já reconheci isto. Eu sou uma pessoa que já me dei conta que eu sou invejoso, que eu sou orgulhoso, que eu sou prepotente, que eu sou arrogante. E estou num trabalho interior de domar essas paixões, ou essas paixões estão tomando conta de mim e eu não estou nem aí para essas coisas. Eu quero tomar passe apenas. Eu quero fazer cirurgia espiritual. Eu quero que Deus me tire os problemas. E eu não quero saber que a matriz do meu sofrimento é egoísmo e orgulho.
E não estou fazendo nada para diminuir a circunferência do meu ego. Percebe? Então, a trilha da regeneração, ela passa necessariamente pelos espíritos que estão se trabalhando nesses aspectos que estão olhando para si mesmos, estão identificando o seu eu inferior, estão tomando pé da situação sobre si mesmo, estão mapeando a sua alma. E estão, a partir disto, fazendo aquilo que Allan Kardec propôs, que se reconhece o verdadeiro espírita, e eu diria aqui o espiritualista em geral, pelo esforço que ele faz para domar as suas más paixões, as suas más inclinações. Então, lá na regeneração, quem é que vai entrar? Vai entrar já o puro de coração? Não, o puro de coração já está no mundo mais feliz ainda, está no mundo mais superior. Mas vai entrar aqueles que estão trabalhando no seu mundo íntimo, no seu mundo interior, porque é aqui dentro que as coisas acontecem. E aí, então, nós podemos entender a temática do autoconhecimento e a sua importância capital nos tempos de hoje. É um assunto que já na Grécia Antiga, já antes de Jesus, no santuário de Delfos, onde as pessoas ali iam procurar as pitonisas, que eram as médiums, vamos assim dizer, daquela época, e na porta de entrada do templo estava lá já escrito: conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Interessante, né? As pessoas iam querer saber o futuro e já havia lá essa inscrição que era um consenso entre os sábios gregos da época. Conheça-te a ti mesmo. Como a dizer aos homens: quer conhecer o teu futuro? Conhece a ti mesmo. Esse princípio mais tarde é referendado por Jesus, quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante, o que é que nos liberta? Nos liberta da dor, né, da ignorância, do sofrimento, da doença. É o conhecimento sobre a verdade. Sobretudo a verdade que está dentro de nós. Posteriormente, esse princípio do autoconhecimento foi resgatado, revivido em O Livro dos Espíritos. Na questão 919, aqui já citada, em que Allan Kardec pergunta qual era o meio prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de não se deixar arrastar pelo mal. Meus irmãos, que pergunta maravilhosa de Allan Kardec. Uma pergunta prática. Ele quer saber dos espíritos de luz. O que o homem tem que fazer? Que meio prático ele tem para se melhorar? E para não se deixar arrastar pelo mal? Qual foi a resposta? Um sábio da antiguidade já vos disse, já estava falando lá daquele templo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo. O que é que os espíritos quiseram dizer com essa resposta? Vamos atinar, gente.
Quando Allan Kardec pergunta como é que eu posso melhorar, ou como eu não pioro, e os espíritos respondem, olha para dentro de você. Porque eles vão ver o seguinte, que dentro de nós, dentro de cada um de nós, tem o caminho da melhora e o caminho da piora. Dentro de cada um de nós, tem o remédio que nos cura e tem o veneno que nos adoece. Dentro de cada um de nós tem a paz ou tem a guerra. Tem a luz e tem a sombra. Tem o mal e tem o bem. Ora, se formos colocar lá na Grécia Antiga, Jesus, o Espiritismo, e depois nós tivemos o desenvolvimento com a psicologia de Freud e de Jung, em que esses dois eminentes estudiosos da alma humana, médicos, concluíram que grande parte dos nossos conflitos, dos nossos problemas, são questões internas que o homem pouco tem conhecimento, e aí veio o desenvolvimento da psicologia, da psicanálise, para que ele pudesse conhecer o seu mundo interior, os seus conflitos, os seus traumas, os seus complexos, e pudesse dar um encaminhamento positivo para isto. Fica claro para todos nós que não há trabalho espiritual mais importante do que a gente se conhecer. Porque tudo começa dentro da gente. Tudo começa dentro da gente. Por isso que André Luiz, através de Chico Xavier, falava: melhore as coisas por dentro. Porque quando o homem melhora as coisas por dentro, ele melhora o mundo lá fora. Por isso que a gente está falando transformação interior, reforma interior, olhar interior. E a gente está muito no exterior. A gente quer mudar o mundo lá fora sem mudar a gente aqui dentro. A gente quer que a situação externa se modifique sem que a gente se modifique internamente. A gente quer que o mundo fique cor-de-rosa para que a gente fique bem. A gente quer que as pessoas nos tratem bem para que a gente se sinta bem. A gente quer que as pessoas façam as coisas por nós para que a gente fique feliz. A gente é dependente do bom humor do outro para que a gente se sinta bem. A gente é extremamente dependente do externo. A gente, mesmo com a religião, a gente quer, né, uma religião que nos permita que algo do exterior venha para dentro, né? Quer dizer, alguma entidade, alguma força divina, algum ente superior faça por mim, né, coisas que eu, né, que eu não quero fazer. Então, eu estou numa dependência 100% de uma força exterior. Enquanto aqui por dentro, eu estou me relegando ao abandono, ao esquecimento. E estou esquecendo de um raciocínio muito simples. As coisas só mudam quando algo se move. Aliás, era Einstein que dizia isso. As coisas só mudam quando algo se move. Então, esse sofrimento, a dor, o obstáculo que nós estamos passando, ele é
consequência de atitudes que nós tivemos. Grande parte do sofrimento de hoje, ele é causal. Ou seja, ele tem uma causa, essa causa está em nós. Capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, causa das aflições. É o capítulo mais incômodo, mas é o mais libertador que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que a gente não gosta de ler, porque ali eles estão escancarando isso para nós. Olha, quem é o responsável pelas nossas aflições? Se não nós mesmos, na grande maioria dos casos. Se não por causas atuais, se não por causas remotas, fruto de existências anteriores, em que a gente agiu mal, agiu em decorrência do sentimento de orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo são as matrizes do nosso sofrimento. Ora, se é o orgulho e egoísmo que me faz o quê? Agir de tal forma que esta ação me leva a conflitos, me leva a relacionamentos conflituosos, problemas com as pessoas, me leva a uma vida sem partilha, uma vida que é só de interesse, e uma vida, então, portanto, que não há troca. Eu passo a viver com sentimentos que me fazem mal. Ciúmes me faz mal, inveja me faz mal, orgulho me faz mal, arrogância me faz mal. Vocês já viram um arrogante feliz? Feliz mesmo. De bem com a vida, uma pessoa leve, uma pessoa afetuosa. Você pode ver, talvez, ele tendo algum sucesso material, mas sucesso material não quer dizer felicidade. Então, a proposta aqui, a doutrina espírita está nos fazendo, é: vai para dentro. Eu preciso, então, me conhecer para poder identificar em mim como está a composição aqui da minha alma. Nós vamos encontrar duas realidades aqui dentro de nós. Leon Denis, um grande escritor espírita, no livro No Problema do Ser, do Destino e da Dor, publicação da Federação Espírita Brasileira, livro fabuloso, ele diz que, do ponto de vista psíquico, a alma ela poderia ser desenhada, vamos assim dizer, como duas circunferências, uma dentro da outra. A circunferência central, ela é a centelha divina, é o ser divino, é o eu superior, é o self, como diz a psicologia analítica. É o ser de luz, é o eu superior. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Jesus disse que nós somos deuses, com D minúsculo, que nós somos luz,
e falou que o reino de Deus estava dentro de nós. Então, no nosso mundo, na nossa estrutura central, está o eu divino, o eu superior, o eu maior. Só que esse eu maior, ele está envolto numa circunferência maior, que é a circunferência do ego. O ego é uma estrutura psíquica necessária para que o espírito, o ser, né, imortal, o ser divino, a centelha divina, pudesse fazer a sua viagem, né, a sua jornada, pudesse o espírito se sentir diferenciado um do outro e fosse dotado, segundo o livro dos Espíritos, do instinto de preservação. Então, o ego, num primeiro momento, é uma estrutura absolutamente saudável, importante, necessária à nossa vida. É o ego que nos faz levantar da cama de manhã, olha, você precisa trabalhar. É o ego que diz, olha, você precisa comer agora. Quando está frio, é o ego que fala, põe uma blusa para você se agasalhar, se aquecer. Então, o ego nos ajuda a lidar com esse mundo exterior. No entanto, na nossa viagem, o ego gostou muito desta brincadeira e ele não quis mais ser um auxiliar da centelha divina, do espírito, e ele quis assumir o comando da nossa vida. Ele era um funcionário do espírito, da centelha de luz, ele era um servidor, e de servidor ele quis o quê? Ele quis ser o patrão. Ele quis sentar no trono do espírito. Isso está representado na parábola do filho pródigo, quando esse filho pródigo ele sai de casa. Ele estava na casa do pai, e ele sai, ele vai para um país distante, ele quer ter uma vida independente, ele quer ter uma vida autônoma, ele quer ser autossuficiente, e ele quer viver apenas dos instintos animais, físicos, dos prazeres. Porque o ego, ele não é dotado da essência divina. O ego é instinto, puro instinto. E ele se alimenta de coisas instintivas. Por isso que o filho pródigo, distante do pai, ou seja, distante do amor, distante da luz, ele começa, então, a ter uma vida dissoluta, como está no Evangelho. Ou seja, ele vai viver exclusivamente das questões aqui materiais. Comer, beber, dormir, fazer sexo. Não que isto seja algum erro, algum pecado. É uma necessidade instintiva que deve ser atendida. É uma paixão que deve ser atendida na justa medida. Porque quando falta amor para o espírito, quando faltam os sentimentos superiores, nobres, aí o ego, por carência, ele quer compensar isso com o instinto. Por isso que às vezes a gente come demais, bebe demais, trabalha demais, se exagera em todas as paixões. Percebe ali? Paixões desgovernadas. Por que paixão desgovernada? Porque está faltando amor em algum nível da nossa existência, está faltando afeto. Está faltando carinho. E aí a gente compensa isso com o instinto. Foi o que aconteceu com o filho pródigo.
E ele acabou no fundo do poço. Você olha a história do filho pródigo, é a história de alguém que chegou no fundo do poço. Por quê? Porque ele se desligou da fonte. Ele se desligou da fonte. Quando ele sai da casa do pai, o simbolismo se desligou da fonte de nutrição, que é o amor, que Deus é o amor. Disse o apóstolo João, Deus é amor. Quando a gente se desliga dele, a gente se desliga do amor. E quando a gente se desliga do amor, a gente, então, sofre. A gente fica carente. E essa carência, o que acontece? A gente vai tentar suprir essa carência com mais coisas que vão deixar a gente ainda mais carente ainda. É como querer matar a sede tomando água do mar. A gente vai ficar com mais sede ainda. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. A ponto de ele chegar no fundo do poço, e aí então ele se arrepende e diz, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Ou seja, eu preciso resgatar a minha fonte do amor. E o pai o recebe. Tenho para mim que nós, hoje, somos esse filho pródigo. A humanidade terrestre hoje é o retrato da história do filho pródigo. E não foi por outra razão que Jesus contou essa história. Voltar para a casa do pai para poder entrar nesse mundo de regeneração. Agora, para isso, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso, como fez o filho pródigo, como está lá num dos trechos da parábola, quando ele caiu em si. Será que a gente já caiu em nós? O autoconhecimento é cair em si, é olhar para dentro de si e olhar aquelas duas circunferências. A circunferência do eu superior e a circunferência do ego. O que hoje é maior em nós, gente? O que é que está nos dominando hoje? É o amor ou é o ego? Eu creio que nosso estágio evolutivo, nós somos luz e sombra. Nós não somos só uma coisa ou só outra. Nós temos momentos que a gente é uma pessoa muito legal, que a gente é boa, que a gente é caridosa, que a gente é generosa. Nós já temos luz, alguma luz dentro de nós a gente já tem. Mas a gente não pode deixar de ver que dentro de nós ainda tem sombra. Dentro de nós ainda tem sombra. E essa sombra, às vezes, não é pequena, não. E, às vezes, nós, espíritas ou nós religiosos, porque a gente quer a luz, né? A gente é obcecado pela luz. Só que a gente não cuida da nossa sombra. Aqui eu vou trazer um pensamento de Jung, o grande psiquiatra Jung. Ele diz assim, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a sua escuridão. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. O que é tornar consciente a escuridão? Autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim e dizer, puxa vida, eu ainda sou isto. Eu ainda, essa semana,
me vi praticando, eu fiquei muito irritado, eu fui grosso com determinada pessoa. Eu exagerei, eu peguei pesado com fulano. Eu tinha até talvez alguma razão em falar alguma coisa, mas eu falei de uma forma tão abrupta, eu falei de uma forma tão violenta. E a gente, às vezes, né, dentro da religião, vamos buscar a luz, meus irmãos, vamos visualizar a luz, que a luz nos envolva, mas sabe de onde que vem a luz, gente? A luz só vem da nossa escuridão, quando a gente assume, quando a gente entende, quando a gente reconhece. O grande poeta persa Rumi disse que é pela ferida que entra a luz. Então nós precisamos parar. Nós precisamos fazer um trabalho diuturno de se conhecer quem eu sou, ter consciência de si mesmo. Não das minhas máscaras, não é? Porque a gente põe máscaras para poder lidar com o dia a dia. E nós, religiosos, muitas vezes, colocamos mais máscaras ainda. Porque o que é que vão dizer de mim, que sou religioso, que sou palestrante, que sou escritor, ou que dou passe no centro espírita, ou que sou dirigente no centro espírita, né? Se me virem, né, surtando na rua, xingando um outro motorista. Então a gente põe uma máscara, mas por dentro eu estou xingando. Por dentro eu estou o quê? Estou odiando. Por dentro estou morrendo de ciúme. Por dentro estou cheio de preconceito. Aí não é reforma íntima, é reforma exterior, né? Reforma de fachada. E essa não nos interessa muito. Interessa é quando a gente olha para dentro de si e é capaz de reconhecer. E para reconhecer, a gente precisa de uma coisa que o Cristo falou, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes. Autoconhecimento, ele vai exigir de nós uma boa dose de humildade. Óbvio que o propósito do autoconhecimento não é, sabe, jogar lama na gente. Não é formar culpa na gente. Não é que a nossa autoestima vá lá embaixo, não é isto. É apenas que a gente tenha consciência da nossa escuridão. É interessante que na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz aquela pergunta grande, né? Como é que o homem pode se melhorar nessa vida? Como é que ele, né, não se deixa arrastar pelo mal? A resposta foi: conheça-te a ti mesmo. Os espíritos não acrescentaram mais nada. Eles não falaram: tome passe, tome água fluidificada, faça cirurgia espiritual. Conheça-te a ti mesmo. Porque à medida que a gente se observa, acontece uma coisa fantástica. E aí está a grande terapêutica do autoconhecimento. Quer dizer, a partir do momento que eu me conheço, por exemplo, eu sou... Vou imaginar que você fez uma introspecção e você detectou que você ainda é uma pessoa, vamos lá, ciumento. Vamos imaginar que, por alguma hipótese, você descubra que você é ciumento. Não, eu sou ciumento. Você admitiu, você reconheceu. Sabe o que vai acontecer? A próxima vez que você tiver um ataque de ciúme, vai acontecer uma coisa fantástica. Você vai se pegar se surpreendendo. É como se existisse um observador e um observado. Você observando a si mesmo. E quando, né, aquele ciúme for rompendo, a tua própria consciência, porque você tomou consciência disto, a tua própria consciência vai dizer assim: opa,
Segura aí. Segura aí. E você muitas vezes vai conseguir o quê? Não deixar que o ciúme tome conta de você. Pode ser que isso não ocorra na primeira vez, na segunda vez, mas vai ocorrer depois que você fez, né? Como você já ficou consciente, está consciente da sua escuridão, você fala, puxa vida, olha, escorri outra vez. Tudo bem, é assim mesmo, vamos em frente, continue o trabalho. E aí, na terceira, na quarta, na quinta vez, você vai estar conseguindo dominar, não extinguir os ciúmes. Porque para extinguir os ciúmes, você vai ter que aprofundar o autoconhecimento e dizer por que eu sou ciumento. Por que eu tenho medo de perder alguém? E talvez aí você descubra muitas coisas, mas você, de repente, pode descobrir o quanto que você é inseguro. E talvez você descubra, aprofundando o autoconhecimento, você descubra que você passou por alguma experiência em que alguém não escolheu você, escolheu uma outra pessoa, e você se sentiu rejeitado, e você hoje é ciumento porque você não quer sofrer uma nova rejeição. Então, aí você tem condições de trabalhar essa questão da autorrejeição, de você ressignificar aquilo que aconteceu no passado, de você entender que as pessoas podem fazer escolhas, tanto quanto você faz escolhas também, e que o fato de que alguém não te escolheu não significa que você é uma pessoa de segunda, terceira categoria, e você então tem condições de trabalhar a si mesmo, trabalhar, né, as suas carências, o seu eu ferido, o seu eu rejeitado, para que ele não te governe. E, naturalmente, nós vamos, né, tendo maior domínio sobre nós mesmos. A nossa vida vai melhorando. A gente vai ficando mais em paz com a gente. A gente vai evitar menos conflitos. A gente será mais senhor de si. A gente não vai ficar mais na mão do bom humor ou do mau humor dos outros. A gente vai entender, receber melhor os nãos da vida. A gente não vai se abalar quando o mundo diz não para nós. A gente vai ter mais segurança com a gente. Porque a gente vai desmontando o egoísmo, o orgulho, que a gente vai reconhecer que a gente é de um tamanho menor do que de fato a gente é. A gente não é tudo isso. A gente não é, né, essa pessoa que nós imaginamos que somos. A nossa estatura é um pouco menor, gente. E está tudo bem. Não é para ninguém ficar, sabe, triste com isso. Ao contrário, isso é muito libertador. Já pensou quando a gente começar a percebendo, né, as nossas insuficiências, as nossas carências, a gente vai, puxa vida, né? Eu sou um ser ainda menor, né? Eu sou um ser frágil, eu ainda tenho limitações, e é assim, é o meu processo evolutivo. Evidente que eu não vou me acomodar com isso, mas, sabe, eu vou me aceitar como eu de fato sou. E aí, a partir disso, eu posso começar a aceitar os outros como são. Vou trabalhando do jeito que dá, vou no meu ritmo, vou no meu tempo, mas sempre consciente de mim. Sempre consciente de mim.
e sempre descobrindo esse meu eu interior, fazendo com que esta humildade de ser o que eu sou me deixe ser uma pessoa melhor, com relacionamentos melhores, entenda as minhas limitações, vou entender as limitações do outro, vou perdoar os meus tropeços, assim como eu também perdoo os tropeços do outro. E isto nada mais é, meus amigos, do que a trilha da regeneração. Não é a trilha de um dia, viu? Não é a trilha de um dia. É a trilha pelo resto da eternidade. Porque essa trilha não tem fim. Essa trilha não tem fim. É um eterno caminhar. A evolução não tem ponto final. Então, é um trabalho interior, mas é um trabalho de paz. É um trabalho, né, que a gente encontra a luz a partir do contato com a nossa sombra. E isso, então, nos habilita a nos colocarmos no caminho de um mundo melhor a partir da nossa própria melhor interior. Eu agradeço a paciência de todos, espero que as nossas singelas palavras tenham trazido ou despertado pelo menos algum interesse nesse assunto do autoconhecimento, do autoamor, do autoencontro, da nossa autotransformação. Paz profunda a todos, um beijo no coração. Tivemos um probleminha aqui técnico, de falta de som, mas quero aí deixar agradecimento a De Luca por essa palestra impressionante, encantadora, porque eu acho que é isso mesmo, é autoconhecimento, e eu acho que quando a gente se conhece, a gente já se transforma, porque a gente, como tu colocou, muda, e como Einstein falava, as coisas não se mudam se você não faz nada, algo não se move dentro de você. E quando algo move dentro de você, você tem ali o processo transformador como um grande salto, um grande prepulsor. E ontem, parafraseando o palestrante de ontem, fazer isso com a docilidade que Chico nos deixa. É um balde de amor com uma gota de verdade para que a gente possa ter em aproveito nesse momento, porque a gente teve ali em Gênesis, no Livro dos Espíritos, tantos momentos ali que tu apontastes muito verdadeiramente a busca dessa verdade interior. E nesse momento de pandemia, onde a gente teve que enfrentar, de março até agora, uma situação atípica e nova, que aproveitemos. Primeiro, essa 4ª conferência, essa sua palestra de autoconhecimento em busca dessa transformação interior, para que a gente possa estar fazendo esse semeio de verdade. Então, deixo aqui os nossos agradecimentos à sua palestra, à sua presença, a ter aceito o convite nosso do CECAL, nesse desafio de participar dessa 4ª conferência, mas de uma forma bem atípica, nessas plataformas hoje, né, midiática, que a gente possa estar usando a nosso favor. Então, passo a palavra agora ao palestrante, ao nosso conferencista, De Luca, para fazer as suas considerações finais, e peço também para fazer um encerramento com uma prece, aí fica a sua espontânea vontade para encerrar esse momento, mas deixo aqui de antemão o convite para todos que estão nos assistindo, por todas as plataformas já indicadas, pela rádio, pela Facebook, pela plataforma do YouTube, que continue conosco, que a 4ª Conferência Espírita ela vai continuar, Regeneração, um caminho a ser trilhado, com a próxima palestrante, que entrará às 19h30, a senhora Maísa Braga, que vai nos trazer o tema que, na realidade, é o tema dela, a hora de regeneração. Ou seja, vamos juntar a assertiva de ontem
com o tempo do autoconhecimento, hoje trazido com muita explanação, com muita clareza pelo De Luca, e depois agora vamos ter a dona Maísa trazendo para a gente a hora da regeneração. Eu passo a palavra De Luca para as considerações finais e o encerramento, por favor. Bom, só me resta aqui agradecer esses momentos de convívio fraterno com, né, o Movimento Espírita de Santa Catarina, parabenizando a TV Secal pela iniciativa desse congresso, né, de todo o trabalho que vocês estão tendo para colocar esse congresso no ar. É uma tarefa árdua, é uma tarefa que, de fato, exige muito empenho, então eu quero parabenizá-los por esse congresso de tão alto nível, tão importante nesses tempos turbulentos que nós estamos vivendo. E, para mim, foi uma rica oportunidade de poder refletir, né? Porque eu creio que o expositor fala primeiramente para si mesmo, né? Então, eu tive essa oportunidade de refletir sobre esses temas para mim, revisitá-los e verificar o quanto que também eu estou nessa trilha da regeneração. Então, muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram de eu também estar me tratando aqui através deste encontro que tivemos. Vamos orar, então, fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus do Universo, estamos aqui reunidos com muitos corações ligados de todo o nosso querido país e de outras regiões do nosso planeta. Permita, Senhor, que a tua luz entre exatamente em nossas feridas interiores. Somos ainda espíritos frágeis, somos ainda criancinhas no caminho da espiritualidade. Mas o Senhor tem nos legado mestres espirituais em todos os tempos, sobretudo o excelso mestre Jesus de Nazaré, a quem suplicamos nesse momento que toque mais uma vez o nosso coração, cure mais uma vez as nossas feridas e nos ajude para que cada um se transforme no médico de si mesmo, no terapeuta espiritual da sua própria jornada, no agente da sua própria transformação. Senhor, permita-nos identificar as ferramentas que temos ao nosso dispor: a oração, o exercício da caridade, o convívio fraterno com os nossos irmãos, o autoconhecimento e a vontade, o desejo de seguirmos a trilha da nossa evolução. Não nos permita, Senhor, que caiamos outra vez em atalhos perigosos, que nos distanciamos dos roteiros de luz que o Senhor nos oferecesse. Já perdemos tanto tempo, Senhor. Já choramos tanto. Já nos atrasamos tanto. Não permita que nesta hora venhamos mais uma vez nos perder, nos afundar no egoísmo e nas paixões, que nos tiram a visão da luz que nos aguarda.
E essa luz está tão próxima, Senhor. Sentimos a vossa presença aqui na terra. Nunca como antes o Senhor esteve tão presente entre nós. Tira a venda de nossos olhos, para que jamais percamos a tua presença amorosa em nossas vidas. Abençoa todos os irmãos que ora estão conosco. Socorrei-os, Senhor, em suas necessidades. Ajudai-nos a trabalharmos interiormente para descobrirmos o Cristo que mora em cada um de nós. E, enfim, nos libertarmos daquilo que nos faz sofrer. Sê conosco mais uma vez, Senhor. Abençoa esse conto. Abençoe a próxima palestrante. Abençoe a todos os congressistas. Agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus.